Iniciando nossos estudos em cima do livro de Tiago, então peço que você pegue a sua Bíblia e abra no livro de Tiago para que possamos refletir sobre esse livro tão importante. Tiago é cotado como um dos primeiros livros a serem escritos entre o Novo Testamento. Então, tanto pela linguagem quanto pelo episódio, o contexto que é colocado no livro de Tiago, algumas expressões que ele utiliza, ele não utiliza a palavra igreja, mas ele fala da sinagoga, do local onde estavam reunidos, onde a igreja passou a se reunir na medida em que alguns judeus iam se tornando cristãos. Também há expressões dentro do livro que indica que esse livro foi direcionado a cristãos que vieram de origem judaica. Tá? Então Tiago, no verso 1, diz assim, Tiago, verso 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na diáspora, saudações. Existem duas palavras aqui importantes que causam um pouco de confusão. Uma é diáspora, a outra é 12 tribos. Então, 12 tribos, logo vem na nossa mente as 12 tribos, ou seja, os 12 filhos de Jacó. E aí a gente fica logo naquela dúvida, como é que aqueles 12 homens que têm suas famílias, que são as 12 tribos, como é que aquele pessoal do Antigo Testamento tem a ver aqui? Tiago está escrevendo para eles, mas na sua grande maioria, ou melhor, todos não já morreram. Como é que Tiago está escrevendo para as 12 tribos? Então, na verdade, essa é uma expressão que inclusive foi usada por Jesus e tem um entendimento de cristãos judeus, ou seja, o próprio povo de Deus. Então, as 12 tribos, na verdade, é uma expressão usada como uma representação do povo de Deus. A gente encontra isso em Mateus 19, se você puder abrir, Mateus 19, no verso 28, quando Jesus fala que no final de tudo irá, juntamente com os 12 discípulos, julgar, e ele fala que vai julgar as 12 tribos, mas na verdade é uma representação do povo de Deus. Mateus 19, 28 diz: Jesus lhes respondeu: em verdade lhes digo que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vocês que me seguiram também assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. As 12 tribos já não existiam, mas Jesus citou 12 tribos como uma representação do povo de Deus. Também a palavra diáspora é usada. Diáspora nada mais é do que quando você sai da sua região forçadamente para algum outro lugar que não faz parte da sua região comum por conta de alguma perseguição ou de alguma situação adversa. Por exemplo, é como se eu morasse em Recife e tivesse que ir para Alagoas, tivesse que ir para Paraíba, morar em outro lugar por conta de alguma perseguição. Tá? Então, essa palavra diáspora tem esse significado. Então, especificamente em Tiago, diáspora significa os cristãos judeus que saíram da Palestina por conta de algum evento, de alguma situação. A gente vê um exemplo disso também no Evangelho de João, capítulo 7, no verso 35. Diz assim: Jesus tinha falado, antes de ler o verso, que ele iria junto do Pai, e ele iria para um lugar e ninguém conseguiria achá-lo. Então, a princípio, ficou aquele questionamento: peraí, o que Jesus quer dizer com isso? Que ele vai para um lugar onde a gente não vai poder achá-lo. E no verso 35 do capítulo 7 de João diz: então os judeus disseram uns aos outros: para onde ele irá que não possamos achar? Será que pretende ir para a diáspora entre os gregos a fim de ensinar os gregos? Ou seja, será que Jesus pretende ir para junto dos gregos? Ou seja, sair da nossa região, onde a sua maioria são judeus, na Judéia, Jerusalém. Então, sair daqui e ir para outro lugar onde os gregos vivem com o fim de ensiná-los. Então, eles consideraram essa saída
como uma diáspora. Então é importante entender isso, o significado dessas duas palavras, 12 tribos, o povo de Deus, diáspora, você sair forçadamente por conta de alguma perseguição, de alguma situação, sair do seu local e ir para outro. E qual é o contexto do livro de Tiago, né? O que diáspora é essa, né? Onde isso aconteceu? Então, algumas pessoas ligam, e faz sentido, ao capítulo 8 de Atos, se você puder abrir, Atos capítulo 8, verso 1. Foi uma perseguição que iniciou em Jerusalém por conta da morte de Estevão, ou melhor, após a morte de Estevão, a perseguição se intensificou. Então, a morte de Estevão faz parte dessa perseguição. Atos 8:1 diz: E Saulo consentia na morte de Estevão. Naquele dia teve início a uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Ou seja, você vê que houve uma dispersão por conta de uma perseguição que se inicia na morte de Estevão. Quando a gente vai para o capítulo 11 de Atos, no verso 19, diz assim: Os que foram dispersos a partir da perseguição que começou na morte de Estevão, que a gente leu no verso 8, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Então a gente percebe que houve uma progressão nessa perseguição e cada vez mais os cristãos judeus foram se espalhando. Então alguns comentaristas dizem que Tiago escreveu para cristãos, inclusive, que ele conhece, cristãos judeus. Tiago vem de origem judaica e Tiago ele tinha uma boa convivência com os judeus. O próprio Paulo vai repreender Pedro quando chega alguns dos judeus, cristãos judeus, junto com Tiago. Depois você pode verificar isso no livro de Gálatas. Então a gente percebe que Tiago tem um público específico, que é um público de cristãos judeus. Então alguns comentaristas dizem que talvez Tiago tivesse contato com esses cristãos, talvez faziam parte da mesma igreja ou da mesma região, ou Tiago tinha algum certo contato, percebeu que houve essa diáspora, ou seja, percebeu que passou a existir essa perseguição e os cristãos começaram a se afastar, a ir para vários lugares. A gente vai perceber no decorrer do estudo do livro que também houve fome nessa época e Tiago fica preocupado se os irmãos vão continuar com fé, firmes no Senhor, e passa a querer ajudá-los por meio desse livro, insistindo nas práticas importantes do cristianismo para que a vida de cada um deles continuasse sendo uma vida que agrade a Deus, embora em meio a uma grande perseguição. Algumas coisas práticas para a nossa vida nesse verso 1. A primeira é a seguinte: Tiago, verso 1 diz: servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei se você sabe, mas de todas as saudações que temos, o próprio Paulo, Pedro, sempre há essa saudação e citando o nome de Jesus Cristo ou de Deus, mas apenas em Tiago ele se diz servo de Deus e de Cristo Jesus. É interessante o fato de Tiago se chamar de servo, escravo, a palavra dolos. Por quê? Porque Tiago, provavelmente o que escreveu, é o irmão de Jesus. E o irmão de Jesus, ele ao invés de se dizer irmão de Cristo, ele fala que Cristo é o seu Senhor. Eu não sei se você já viu aquela frase que as pessoas colam no carro, que diz assim: eu sou filho de Deus, irmão de Jesus. Será que eu sou fraco? E Tiago, o irmão de Jesus, ao escrever esse livro, ele poderia, com todas as palavras, dizer Tiago, servo de Deus, irmão de Jesus. Mas ao invés disso, ele se coloca como um servo. E aí a gente aprende, muitas vezes a gente valoriza muito o ser cristão de maneira arrogante. Mas a gente deve valorizar o ser cristão porque nós somos servos do Cristo, do Salvador, do grande homem, Deus da humanidade, aquele que viveu entre nós, que nos ensinou a viver, que é a nossa referência, que é a nossa vida. E nós somos servos dele. E como nós somos servos dele, nós somos muito felizes por isso.
e queremos dizer a todo mundo que somos servos. Por mais que Tiago tivesse um relacionamento de irmão de Jesus, irmão, vamos dizer assim, de sangue ou meio irmão, né? Tiago, ele se coloca como um servo. E é o local onde sempre devemos nos colocar, como servos de Jesus Cristo. Alguém disse certa vez que o maior lugar onde nós devemos estar é aos pés da cruz. Isso é um fato. Aos pés da cruz, próximo a Cristo, colocado aos pés dele, e ele como Senhor de nossas vidas. A segunda coisa que eu queria pontuar para os irmãos é que o texto diz as 12 tribos que se encontram na diáspora, saudações. E Tiago tem esse cuidado de cuidar daqueles que estão na diáspora. Pensa bem, recém-convertidos, porque a gente leu no capítulo 2 de Atos, lembra? Quando há a pregação de Pedro, eles se convertem, mais de 3.000 são batizados, judeus que estavam naquela festa, a festa da Páscoa, ou melhor, a festa da Páscoa, e naquele momento, após 50 dias, a festa de Pentecostes. E naquele momento eles reconhecem Jesus como o Senhor de suas vidas, ficam em Jerusalém, aprendendo com os apóstolos, depois começa a haver essa perseguição, a fé começa a ser abalada. Mas Tiago, e mais precisamente Deus, sempre cuidadoso, inspira Tiago por meio do Espírito Santo a escrever para fortalecer esses irmãos. Então, duas coisas. A gente sempre é fortalecido por Deus em momentos de dificuldade. Veja, nessa diáspora, Tiago escreve para fortalecer os irmãos e incentivá-los a continuar vivendo uma vida que agrada a Deus. Esse é o mesmo incentivo para você hoje. Que você possa, diante das dificuldades, diante das situações, diante das perseguições, diante das percas, diante dos momentos difíceis da sua vida, entender que a gente precisa continuar sendo um cristão, precisa continuar sendo equilibrado, vivendo a nossa vida santa e agradável a Deus, uma vida que honra a Deus. A gente precisa continuar praticando o nosso cristianismo, ou seja, buscando ser igual a Cristo, mesmo que a situação ou que o ambiente seja totalmente adverso. A gente precisa continuar nessa prática do cristianismo, e Tiago vai ser muito prático nisso. E a outra coisa é que Tiago se coloca como servo. Se coloque como servo do Senhor, afinal é o que somos, escravos, não no sentido de ser maltratado, mas escravos no sentido de dedicarmos toda a nossa vida a fazer a vontade do nosso Senhor, que é Jesus Cristo. Espero que você possa acompanhar os outros vídeos e que a gente possa estudar esse livro ponto a ponto e poder tirar as riquezas que tem contidas nesse livro e poder, acima de tudo, praticar para ter uma vida que honra e que agrada a Deus, sempre lendo o texto, explicando o texto e depois aplicando em nossas vidas para que o texto de fato faça um sentido para cada um de nós. Que Deus abençoe a sua vida.